nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o evangelista Márcio Ramiro, do canal Unção e Graça para Todos, que tem como objetivo tratar sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, uma das maiores escolas teológicas, assim podemos dizer, é a EBD, Escola Bíblica Dominical. Você, amigo e irmão, que está frequentando a Escola Bíblica Dominical, mas conhece algumas pessoas na sua igreja, na sua denominação, que não está frequentando a EBD, a Escola Bíblica Dominical, os convide, passe para ele qual tão importante e especial é a Escola Bíblica Dominical para o crescimento espiritual do verdadeiro cristão. Pois bem, quero convidar você também a se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, o seu like, ativar o sininho e também tecer o seu comentário. O seu comentário para nós é de suma importância, pois nós iremos nesta noite tratar sobre a lição de número 10 do dia 8 de março de 2020, que tem como título o Evangelho, só o Evangelho muda a cultura humana. Nosso textual está baseado na segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, ou à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 1, versos 9, que diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nossa verdade prática, ela nos diz o seguinte: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Nossa leitura em classe se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 1, versículo 1 ao 10, que nos diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, os amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi vos somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feito nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já
dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O objetivo da lição tem como demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. O objetivo específico divide-se em três: primeiro, definir a cultura; segundo, descrever uma cultura dominada pela iniquidade; mostrar que o Evangelho transforma a cultura. A nossa lição ela se divide em três tópicos, cada um com três subtópicos. O primeiro tópico, nós vamos tratar sobre a cultura, o que é a cultura, e se divide nos três tópicos. Primeiro tópico, definição da cultura; segundo, a cultura do gentio; terceiro, a cultura dos povos de Deus. Nosso segundo tópico da lição, uma cultura dominada pela iniquidade. Os três subtópicos fala sobre a cultura original; segundo, a cultura do homicídio; terceiro, a cultura do erotismo. O nosso terceiro tópico e último tópico vai tratar sobre o Evangelho. O Evangelho transforma a cultura. Os seus três subtópicos. O primeiro subtópico vai falar sobre Jesus, nasceu num contexto cultural. Segundo, o Evangelho transforma a cultura. Terceiro subtópico, os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Pois bem, amados e queridos irmãos, nós vamos tratar de duas coisas de suma importância. Primeiro, sobre o poder do Evangelho, o poder transformador, o poder modelador, o poder do Evangelho que transforma a cultura de uma sociedade, de um país. A cultura que, quando nós falamos de cultura, estamos falando de um conjunto de coisas que formam a cultura religiosa, a cultura histórica, a cultura dos seus costumes dentro da etnia, cultura espiritual, cultura familiar, que vem das raízes, da árvore genealógica, com suas diferentes religiões e costumes. Então, e nós vamos falar sobre a cultura da humanidade, ou a cultura das civilizações, das nações, tribos, línguas e nações. Pois a gente temos uma cultura no Brasil, a cultura mesclada, uma cultura, possamos dizer assim, mista, que divide em costumes e cultura africanas, culturas de religião romanas, cultura a cultura do samba, a cultura carnavalesca, a cultura do Brasil, de seus costumes. Então, tudo isso forma a questão da cultura. Cada país, cada povo, cada tribo, cada língua tem a sua cultura. E a cultura que Deus queria para a humanidade, que é uma cultura limpa, uma cultura decente, uma cultura com ordem,
e com decência, ela foi quebrada, né? Ali pelo primeiro homem, chamado Adão, a primeira mulher, chamada Eva, porque o compromisso do homem era guardar-se, né, intacto, guardar o contato com Deus ali no jardim. E Deus, como Deus aparecia a cada final do dia para falar com o homem, conversar com o homem, ali comunicar-se com o homem, Deus ia formar neste homem e nos seus descendentes uma cultura de acordo com o projeto original de Deus para com a raça humana. Mas por causa da queda, por causa do pecado, por falta de uma vigilância, de uma prudência deste homem chamado Adão, desta mulher chamada Eva, essa cultura original de Deus, que Deus queria trazer à raça humana, uma raça limpa, uma raça agradável, uma raça humana aplausível a Deus, né? Como nós vamos ver na nova terra, né? No reino que Cristo vai impletar aqui, né? Na sua segunda fase, da sua segunda vinda, né? O reino de Cristo aqui na terra, uma cultura totalmente diferente da que nós vivemos hoje, porque a cultura nós vemos através de Caim, né? De Lameque, depois através dos filhos de Noé, Cão, Jafé e Sem, e através daquele homem, o grande caçador chamado Nirode, né? Ali as duas civilizações, a primeira que foi destruída pelo dilúvio, a segunda aonde ali o povo estava ali em Sinear, na planície da Mesopotâmia, ali já desfazendo, criando a sua própria cultura da Torre de Babel, a sua própria cultura da unificação, a sua própria cultura, da onde ali surgiu a cultura da idolatria, ali na Torre de Babel, ali no governo de Nirodes. Também aí Deus desce, confunde as línguas, espalha todos aqueles povos e forma povos, tribos, línguas e nações em termos geográficos diferentes, de costumes diferentes, de culturas diferentes, né? Culturas religiosas, culturas históricas, culturas das suas etnias, né? Então, a cultura de suas crendices, né? Das suas mitologias, né? Então, tudo isso forma-se esse contexto da palavra cultura. O comentarista, na introdução, ele diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. E vendo aqui essa parte da introdução do comentarista, lembro-me da fala do apóstolo Paulo, quando ele diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder, ele é sabedoria. E na realidade, amados e queridos irmãos, não existe nada neste mundo que possa transformar uma sociedade, uma pessoa, um indivíduo, uma família, uma nação, uma tribo, uma língua, a não ser o poder do Evangelho.
né? Lembro-me também das palavras do Mestre Jesus, que disse: conhecereis a verdade vos libertará, e uma vez que o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pois Paulo também lhe diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra poderosa, eficaz de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, tratando sobre as nações, os povos, tribos e línguas, ele diz que todos pecaram e todos estão desconstituídos da glória de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. E o único evangelho, a única palavra poderosa, capaz de trazer o homem a unir-se a Deus de novo, trazer o homem à comunhão, trazer o homem à transformação do seu ser, da sua cultura, dos seus costumes, do modo de pensar, de agir. Só existe o poder do Evangelho de Cristo. Pois bem, como disse o escritor aos Hebreus, que a palavra, o Evangelho de Cristo, ela entra mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, fazendo divisão entre juntas e medulas, alma e espírito, apta para discernir os pensamentos dos homens e os intentos do seu coração. Então, esta palavra que nós pregamos, este Evangelho de Cristo que nós anunciamos, é o único antídoto, é o único meio, é a única forma das culturas das nações, tribos e línguas que estão desvociadas de uma cultura agradável a Deus. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar. Continuando sobre a introdução, diz assim: quanto a nós, a Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, como fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas. Ambos os reinos foram destruídos. Mantenhamos nossas propriedades como povo de Deus. Os irmãos de Tessalônica são um exemplo para todos nós por terem colocado em prática a sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares. Como na nossa leitura bíblica em casa, que nós lemos no capítulo 1, da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, a gente vê aqui no versículo 9 e 10, diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Retornando ao versículo 8, veja quão é importante o testemunho da igreja em Tessalônica, ou a igreja dos Tessalonicenses, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Irmão, como é maravilhoso quando o cristão dá o testemunho de fé, que ele é uma apologética, um defensor da sua fé, que ele sabe em quem tem crido, ele sabe como deve viver no padrão
da ética divina, na cultura que Deus quer que ele viva, porque a cultura de Deus para nós cristãos é uma contracultura à cultura do mundo. Ou seja, a cultura do povo de Deus é uma cultura que forma-nos diferente, como diz lá em Malaquias, que ainda verei a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, do justo e do ímpio. Então, é dentro da cultura adquirida dentro da Bíblia Sagrada, dentro da exigência divina, que a nossa cultura cristã é uma contracultura à cultura dos povos, tribos, línguas e nações. Se nós vamos lá para o capítulo 20, versículo 23 do livro de Levítico, capítulo 18 de Levítico, versículo 3, nós vemos ali aconselhamento de Deus. Deus chamando o seu povo, o povo que ele tirou da escravidão do Egito, para mostrar a eles que eles tinham que viver uma vida diferente, a cultura dos gentios, dos povos não judeus, dos povos que tinham a sua cultura divorciada da vontade, dos estatutos, da lei divina, daquilo que era prazeroso para Deus. Fala sobre casamento, fala sobre também que não deveria passar os seus filhos sobre o fogo, nem pular sobre as fogueiras, que isso era um costume das nações que servia ao Deus chamado Amoloque, que oferecia sacrifícios infantis a este Deus, que tinha a sua forma expressiva dentro da cultura filisteia, feito de bronze, e ele tinha um busto, que nem uma bacia, e ali colocavam-se azeite, tocava fogo, e aquilo ficava sobreaquecido, e a cultura deles exigia o sacrifício infantil a Moloque, Mas Deus advertiu, Deus ensinou, Deus tratou com o seu povo que não deveria trazer para si estas culturas mundanas, essas culturas demoníacas, essas culturas que eram divorciadas da vontade, do projeto de Deus para Israel. Da mesma forma, nós temos também a contracultura de Deus, para com a sociedade, o presente século qual nós vivemos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, versos 2, ele disse: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, agradável e aceitável vontade de Deus. Amados, quando Paulo ele trata no capítulo 12, versos 2 da sua carta aos Romanos, não se conformeis, ali não quer dizer estar sentado de perna cruzada, de braço cruzado, descansando. Não. A palavra ali no original, no grego, suchematazo, não tomar a forma de outrem, não imitar, não trazer para si o costume e a cultura do presente século e da presente era, Então, amados irmãos, nós temos que se opor contra esta cultura mundana, cultura diabólica, culturas divorciadas, da vontade, da objetividade original de Deus para com toda a humanidade,
As pessoas aí fora têm uma cultura liberal, Brasil, beber, farrar, se prostituir, adulterar, né? Como nós vamos na lição aqui, dentro da sociologia, isso é um fenômeno normal, a prostituição, o homossexualismo, né? A criminalidade, é um fenômeno natural que é inerente ao ser humano, mas nós sabemos que a cultura de Deus, que é a contracultura a essa cultura humana, ela proíbe-nos, né, beber, prostituir, adulterar e outras demais exigências bíblicas para que não vivenciamos a cultura dos homens, a cultura mundana, né? Em Levítico 18:30, nós vamos ver costumes antigos. Em Levítico capítulo 20, verso 23, os costumes de Canaã, que é dos filhos de Cã, essa Canaã, né? Vamos ver em 2 Reis 17:34, os costumes ofensivos a Deus. Em Jeremias 10, verso 3, os costumes dos povos. Em Atos capítulo 13, verso 18, nós vamos ver os maus costumes de Israel. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, os bons costumes. Vamos agora adentrarmos, perdoe, no nosso primeiro tópico. O que é cultura? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura a partir da criação divina. Neste tópico veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. O ponto central é toda a cultura pode ser transformada pelo Evangelho de Cristo. Primeiro subtópico fala o seguinte: definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Está escrito no livro do Gênesis, capítulo 4, verso de número 2. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por o sábio Salomão. Está escrito em 1 Eclesiastes, capítulo 1, versículo do 1 ao 13. A cultura pode ser definida também pela maneira como a nação encara as demandas e as reivindicações divinas. Vamos ler em Levítico capítulo 20, Levítico capítulo número 20, versos de número 23. Convido a você, meu amado e querido irmão, a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo número 20 e versículo número 23, que diz assim a palavra de Deus: e não andeis nos estatutos da gente que o lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadados deles, né? Então aqui o conselho em Levítico capítulo 20, verso 23, de Deus para com Israel, é aqui aonde Israel passasse e dominasse aquelas nações que Deus daria suas terras para Israel, que eles não aderissem, não se contaminassem com aquela gente, com os costumes daquela gente, com a forma de vivência, a forma operacional daquelas pessoas. Isto me lembra o Salmo de número 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não segue os conselhos dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu desejo é meditar de dia e de noite na lei do Senhor, para que ele se encontre como uma árvore plantada à beira de
um ribeiro ou do ribeiro de Deus. Amados, nós temos esse compromisso, aonde passarmos como igreja, aonde chegarmos como cristão, nós andarmos na contracultura daquela sociedade, do povo. Não podemos ser pessoas não associáveis, não comunicativas com as demais pessoas. Não estou aqui, nem a lição quer formar cristãos abusivos, cristãos incomunicáveis com as pessoas. O que a lição quer trazer é que nós temos o compromisso de nos guardarmos como um povo diferente, um povo que não profere, que não vive, que não vivencia em seu dia a dia, no seu conceito ético, cultural, familiar, a vivência da cultura distorcida, da cultura maculada, da cultura desvaciada da vontade de Deus. A lição quer nos trazer um acordar para a responsabilidade de fazermos missões, de pregarmos o Evangelho, de falarmos deste Evangelho que é poderosíssimo, infalível para mudar essa cultura que é venenosa, essa cultura distorcedora dos bons costumes, dos bons modus operantes da família, né? O nosso segundo tópico, ele trata sobre a cultura dos gentios, né? Quem são os gentios? O que é nações gentílicas? Os gentios, amados irmãos, são todas as nações que não concerne da etnia judaica. Então é tratado como gentios. Pronto, nós brasileiros somos gentios, né? A gente sabe que Jesus primeiro veio para os judeus, né? Estava tratando essa semana com um irmão sobre esta questão, né? Que os primeiros se tornaram os últimos e os últimos se tornaram o primeiro, para cumprimento daquilo que Jesus ensinara. Que em primeira instância, em primeiro plano divino, Jesus veio para os judeus, veio para os que eram seus rejeitaram, né? E na realidade eram os judeus que deveriam estar evangelizando o mundo, pregando este evangelho transformador das culturas, né? Este evangelho arrebatador dos povos, das tribos, das línguas, das nações, para uma cultura agradável ao nosso eterno e grandioso Deus. E como eles rejeitaram, o evangelho veio aos gentios, e os gentios foram transformados pelo poder do evangelho e se tornaram responsável a evangelizar, a mudar até a cultura judaica com seus costumes da lei sacrificial, dos costumes que ainda é vivenciado dentro da ortodoxa judaica. Então, e tentarmos, através desse evangelho transformador, arrebatar eles da cultura judaica para a cultura cristã, a cultura de Cristo. Amém? Aí diz aqui o segundo tópico, a cultura do gentio. Desculpa. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Romanos capítulo 1, versículo de número 18 ao versículo número 25. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs
e soberbas. Aí os irmãos acompanham isso aí em Gênesis capítulo de número 11, verso 6, Salmo capítulo 2, verso 1. Hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio, ou seja, a morte de criança. Colocaremos aqui a palavra aborto, a legalização do aborto, para trazer apoio ao que o comentarista fala. Vamos, os irmãos acompanhem em 2 Reis, segundo livro de Reis, aliás, capítulo 23, verso 7, o livro de Levítico, capítulo 20, versículo 1 a 5, e o livro de Esdras, capítulo 9, versículo 11. A cultura dos gentios. Pronto, a igreja Tessalônica. A igreja Tessalônica, na leitura bíblica, nós vimos no versículo 9, salvo me engano, que eles tinham uma cultura idólatra, uma cultura dada a adorar outros deuses, segundo as suas mitologias, as suas crendices religiosas, segundo as suas superstições. Mas quando eles ouviram, receberam de bom agrado o evangelho poderoso, eficaz, inerrante, o evangelho soberano, o evangelho transformador que Paulo vos anunciou, eles abandonaram a sua cultura e sua crendice, a sua mitologia, e sua falsa religião, a idolatria, para servir ao Deus Pai e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de uma forma tão aplausível a Deus e a todos que conheciam, aqueles que se converteram ali em Tessalônica e formaram a igreja dos Tessalonicenses em Tessalônica, que não somente na Macedônia, nem só em Acaia, que foi os lugares que Paulo em sua carta aqui relatou, mas em todos os lugares que Paulo chegava, que creio eu que ele expressava uma vontade de trazer a revelação testemunhal sobre a igreja em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, o povo logo dizia: sabemos, Paulo, sabemos que os tessalônicos ou os tessalonicenses, a igreja tessalônica, que era dada ali aquele povo a idolatria, era dentro dos costumes culturais de seus pais, das suas raízes genealógicas, adorar outros deuses. Mas quando o Senhor chegou lá e pregou o evangelho de Cristo, logo eles receberam de bom agrado, e este evangelho transformou as vidas daqueles que creram, Paulo. Nós sabemos como é a fé firme dele no Deus Pai, em Cristo Jesus, qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Paulo ficava felicitado, congratulado com o testemunho de outras cidades, de outros povos ali, sobre a fé dos Tessalonicenses, a conversão, a mudança que fez o evangelho poderoso de Cristo na vida dos Tessalonicenses. Amados irmãos, este evangelho é um evangelho que pode mudar nações, tribos e língua. Este evangelho é o evangelho de Cristo, é um evangelho poderosíssimo para quebrar a cultura do candomblé, da umbanda, do rosacrucianismo, das doutrinas errôneas dos adventistas, das doutrinas venenosas dos testemunhos de Jeová e de outras seitas heréticas, quebrar a força e o poder enganador
da religião Sheichonoe, das religiões como o hinduísmo, o ilanismo, né, que o ilanismo apregoa o ódio, apregoa a morte de si mesmo para chegar a Deus, mais perto de Deus. Então o Evangelho, ele é uma contracultura a estas culturas religiosas enfadonhas, venenosas, distorcedora daquilo que Deus tem para a oportunidade, para a humanidade, aliás, perdoe. Mas isso cai sobre nós o compromisso, né, do que Jesus disse, que Jesus colocou sobre nossa responsabilidade como igreja, como representante do reino, como atalaias de Deus, como pregadores do Evangelho, como embaixadores de Cristo, como ministros do Evangelho, pregar este Evangelho, esta palavra com poder, com autoridade, com a vida no altar, porque não existe maior pregação do que o testemunho pessoal de cada um. É o que acontecia com a igreja dos Tessalônicos, dos Tessalonicenses. Quando Paulo ia pregar o Evangelho, ia dar ênfase, ia falar da igreja de Tessalônica, logo os povos davam testemunho. A igreja de Tessalônica, ela já pregava, fazia missões sem sair de dentro do seu termo geográfico ali de Tessalônica. Com o quê? Com a sua mudança, com o seu testemunho, com a sua cultura mudada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ao nosso terceiro subtópico do primeiro tópico, a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, completa palavra de Deus. Vamos ler o que diz Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Então, é esta a cultura do povo de Deus. A cultura do povo de Deus não baseia-se em crendice, não baseia-se nas raízes genealógicas dos nossos pais, né, que vieram dentro de uma cultura religiosa, espírita, ou católica, apostólica romana, ou da Ilca, que é a bruxaria, do hinduísmo, ou qual seja outras religiões ou forma de culturas divorciada da vontade do projeto de Deus, do que a Bíblia Sagrada ela nos ensina. Por essa razão, tudo quanto faremos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor. Salmo 24 e versos 1. Haja vista os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Está escrito lá em Levítico 23, versos 10. Portanto, tudo quanto fizermos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. Portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como Paulo escrevendo este versículo, lá a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 31. Então, tudo que a gente tem que fazer, irmão, é fazer
de uma forma aplausível a Deus, que venha a ser prazerosa ao coração de Deus. Nós não vivemos a cultura mundana, a cultura do homossexualismo feminino, masculino, a cultura do espiritismo kardecista, mesa branca, umbanda, quimbanda. Nós temos que viver dentro da cultura que a Bíblia ensina, que a Bíblia exige, que a Bíblia quer que nós se pautemos desta forma, da forma que a Bíblia diz que o verdadeiro cristão deve andar. Isso me lembra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, aonde Paulo ele diz: pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, ou se tornou novo. Então a cultura velha, infelizmente tem cristãos ainda apegados a culturas antigas, a cultura do mundo, a cultura religiosa dos seus pais. Os meus pais falaram isso, os meus avós falaram isso, a minha avó disse que era assim, né? Tem crente que está na cultura mundana da questão da superstição. Não pode ver um gato preto, não passa debaixo de uma escada, né? Quando fala alguma coisa, bate 7 vezes na madeira, né? Isso ver uma coruja titulada como rasga-mortaia passar, aí já crê na crendice que vai morrer alguém na rua, né? E a crendice para se basear pelas luas. Então tudo isso são crendices da cultura divorciada da palavra de Deus e do próprio Deus. Vamos ao segundo tópico: uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e Gênesis capítulo 2, versículo de número 5. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus, né? Através do pecado de Adão, a desobediência, a quebra do vínculo da aliança de Adão e Eva com Deus. Então toda a cultura ali formada do homem caído após a queda, né? Do homem danificado pelo pecado, maculado pelo pecado, veio a cultura suja, uma cultura maléfica, uma cultura que se opõe contra aquilo que Deus tem no seu projeto como cultura para a humanidade. Por exemplo, Caim, né, o primeiro filho de Adão e de Eva, que matou, né, o seu irmão Abel pela inveja, né, não oferecia as suas ofertas com alegria, com amor para com Deus, e também a sua alma já contaminada pela cultura da ira, pela cultura do ódio, da inveja, ele chega e mata o seu irmão Abel, esconde o corpo, e Deus já tinha tratado com ele, advertido ele, que não queria ele naquela cultura, na cultura do homicídio, do crime, e principalmente contra o seu próprio sangue. E nós vimos que Deus sentencia ele e põe um sinal em Caim, né? Que algum acha que é um sinal de maldição, e que não era, era um sinal defensivo de Deus na vida de Caim, para que ninguém o matasse, ninguém derramasse o seu sangue, né? Porque a sentença de Deus para ele foi que ele ia viver errante, né? Não teria parada, não teria, podemos dizer assim, paz, sossego, porque
o sangue do seu irmão Abel estava clamando pela justiça e a vingança divina, mas Deus promoveu a este que seguia uma cultura desvorciada da vontade de Deus, uma cultura de malícia, de maledicência, a cultura do ódio, da ira e da criminalidade. O primeiro homicida foi Caim, né? Deus pôs um sinal nele, o defendendo, o protegendo. Isso mostra um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que não joga fora, mesmo aquele que erra, mesmo aquele que distorce a sua vontade, mesmo aquele que faz contrário à sua vontade. Deus não abandona, Deus não o trata com repúdio, Deus não o rejeita, mas Deus guarda, esperando que este homem venha reconhecer o seu pecado, venha confessar, abandonar e alcançar a infinita e gloriosa e bendita misericórdia de Deus. Pois daí de Caim veio, salva a memória, neto dele, de Caim, ou é neto de Adão e filho de Caim, Lameque. Lameque, ele chega também em uma cultura diabólica, uma cultura fora do padrão divino, e ele é o primeiro homem a praticar a poligamia, né? Tinha duas mulheres, Zila e a outra mulher que me falha o nome agora, parece que Dila. Então, e ele também mata 2 rapazes por motivo fútil, por motivo inexplicável. Ele mata a um rapaz porque o feriu e mata outro homem porque o pisou. Que na mente nervosa de um pregador, a gente pode dizer que pisou no pé, né, dele, ou pisou na mão dele, pisou, né? E pode também ser uma ofensa por palavras, né, que o humilhou, e ele chega, Lameque, e mata essas 2 pessoas, e também pratica uma cultura da sexualidade pervertida, né, que é a poligamia, o adultério, né? Foi o primeiro homem a adulterar e praticar também a poligamia. Daí veio os seus descendentes, né? Um povo mau, um povo de forma muito maliciosa, dado à criminalidade. Também surgiu a tecnologia, os músicos e outros ali também, e a nação de Caim, juntamente com a sua descendência Lameque, contaminaram com a sua cultura mundana, a sua cultura distorcida da vontade de Deus, os filhos e os seus filhos e a sua descendência, e foi formando ali uma nação tão pecaminosa que Deus a destruiu com o dilúvio. Aí vem a segunda civilização, aí vem a questão do filho mais moço de Noé, né, que viu a nudez do seu pai, comentou com seus irmãos, e ele também foi ali expulso da sua convivência com a sua família. E dali vem a questão que eu falei, né, surge Nirode, e que corrompe ali a nação de Cã, corrompe com seus maus costumes, com a sua cultura de criminalidade, de iniquidade, de transgressões, de pecado, a família e os descendentes de Jafé e de Sem. E ali na planície de Sinear, forma ali um só povo, uma só língua. Vem um homem chamado
Nirode, filho de Coxe, que o seu nome significa rebelde, e aplica uma cultura da unificação. E a unificação ali era se opor contra a cultura, a vontade de Deus que deu tanto a Adão e a Eva, primeiro homem e a mulher, que era multiplicar e encher a terra, como também a civilização após o dilúvio, que era Noé e a sua família, para povoar toda a terra. Nirode surge, pega os filhos, a Cã, com a sua descendência, Jafé e Sem, e inculca, coloca nos corações dele formar uma só língua, um só povo, unificando ali e criando também ali a cultura da idolatria, porque na Torre de Babel existia no topo dela um Deus que criara eles para si, para adorar, adorando mais a criatura do que o seu Criador. Pois bem, vamos aqui para o primeiro subtópico do segundo tópico, a cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servo de Deus. Salmo 24, verso 1. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Eu botei aqui, Salmo 103, onde Davi diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome, sem esquecer de nenhum dos seus benefícios. Então, amados, a cultura original que Deus queria o seu povo e quer para nós o seu povo, é uma cultura que seja aplausível, seja glorificante, seja enaltecedora ao nosso Criador. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina, mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. O irmão acompanha aí Eclesiastes capítulo 7 e versículo número 29. Também eu pus aqui Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3, que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E todo aqueles que se constituem amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Então, depois que vem o pecado a toda a humanidade, a cultura se torna ofensiva, contrária à cultura e à vontade original de Deus, para o homem, para as nações, tribos e línguas, e essas culturas, ela trabalha contra a Deus. E a cultura divina, no seu absoluto, no seu original, trabalha também contra a cultura mundana do pecado, da iniquidade, da idolatria, do homossexualismo, da liberação do aborto, do casamento gay, do espiritismo, do catolicismo romano e etc. e etc. Segundo subtópico do segundo tópico, a cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Está lá escrito em Gênesis 4, 23. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Gênesis capítulo 6, versos 4 e 11. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo, Então,
aquela cultura de homicídio, de assassino, a cultura de morte, né, que surgiu através de Adão, depois veio o assassinato do irmão, Caim matando Abel, Lameque matando duas pessoas e formando a sua geração, a sua descendência, uma geração de vilões, pessoas violentas, dada à matança, a matar, a tirar uma vida por qualquer coisa. E hoje a escala da criminalidade, a escala do homicídio, da desvalorização da vida está numa escala máxima das máximas, muito além do que esta época. Hoje se mata por uma cara feia, se mata por causa de um celular, se mata por causa de um tênis, se mata por causa de uma pequena dívida, né? Se mata por qualquer coisa, né? Existe o governo, né, querendo legalizar a questão do aborto, né, a morte de um feto. E dizem ele que um feto, ele não tem vida porque não tomou a forma de um corpo humano, mas tem vida, e é provado que existe vida em um feto. No momento que o óvulo é fecundado com o espermatozoide do homem e ali gera ali um feto, ali está a vida sendo produzida e sendo dado a existência da forma de um ser humano do sexo masculino ou feminino, de acordo com a vontade de Deus. E quando se opõe, né, com o aborto, isso é se opor contra o próprio Deus, contra a vontade, a cultura da existência de uma vida que Deus permitiu estar sendo gerado no ventre daquela mulher. Aí uns defendem, os sociólogos defendem que, mas se uma mulher foi estrupada, o que é que você acha? Ela vai ter que viver com esta criança que foi fruto de um abuso sexual? Eu sei que é muito doloroso, eu sei que é muito trágico, é muito deprimente para uma mulher que sofre uma agressão sexual, né, um abuso sexual, que nós chamamos de estupro, né? Mas a criança que está ali no ventre não tem culpa da indecência, da cultura criminosa do agressor que pegou aquela mulher e a estrupou. A criança não pode ter a culpabilidade da vida errônea, das expressões da vivência animal daquele homem que estrupou aquela mulher, aquela jovem. Então a criança não deve pagar pelo crime que ele cometeu. A criança está ali para ser gerada uma vida, e ele pode ser um cidadão de bem, ele pode ser a mudança de um país, pode ser um grande líder, um governador, pode ser um médico que salve outras vidas, pode ser um policial que vai combater a criminalidade, pode ser um engenheiro que vai construir habitações, né? Então não pode, eu não concordo, a igreja não pode concordar com a liberação da cultura do aborto, de se opor contra a vida em qualquer circunstância. E eu dou conselho, irmãos, dou conselho a você que defende a questão do aborto, mesmo que seja nessa questão de estupro, assista um filme chamado O Grito Silencioso, que um médico abortista nos Estados Unidos, ele se converte ao cristianismo, o evangelho transforma a cultura criminosa daquele médico, a cultura abortista, né? Transforma ele, e ele faz esse filme para mostrar quanto a criança ela luta no ventre de uma mãe, de uma mulher, para não ser abortada por aqueles instrumentos que os médicos abortistas usam, né? Que sofrimento
não há naquela criança, naquele feto, né, quando a mulher introduz um Citotec ou 2 Citotec, que vai deformar aquela criança, vai acabar com a vida daquela criança. Eu acho que é uma morte por asfixia, por envenenamento, né? Então eu convido a você, meu querido amado irmão, a assistir. Vá lá no YouTube e bote quero assistir ou quero baixar o filme Grito Silencioso. Era bom até que todos os pastores montassem um telão na igreja e pegassem esse filme, né, o Grito Silencioso, e mostrasse, porque tem muitas mães dentro da igreja que a sua filha comete a fornicação e engravida, e ela aconselha a sua filha a fazer o aborto, né? Incitando a filha a ser uma criminosa, um homicida, uma infanticida. E ela também é, porque ela posicionou, ela levou a tal coisa, né? Então eu aconselho, era bom que os pastores, pelo menos de 6 em 6 meses, pegassem a mocidade, a senhora ou a igreja de uma forma completa, montasse um telão e passasse este filme, o Grito Silencioso. Terceiro subtópico do segundo tópico, a cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. Os irmãos leem em Mateus capítulo 24, verso 37 e 39, a fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura. Gênesis 4, verso 23, a promiscuidade precisou apenas de um exemplo, a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Mateus capítulo 24 e os versículos de número 37 a 39, que é o sermão profético, fala também, é um sermão escatológico, né, que adverte sobre os dias de Noé, que os homens davam-se a beber, a se prostituir, a casar-se, né, a divorciar-se, a casar-se e praticar a quebra da originalidade, da santidade do casamento. Quarto subtópico do terceiro tópico, a cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano quanto ao consumo desenfreado em nada difere da nossa. Naquele tempo as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Está escrito lá em Mateus capítulo 24, verso 37 e 38. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz, é o consumo pelo consumo. Aí em Isaías 52, verso 2, parece-me, salva a memória, que diz assim: gastai o dinheiro com o que não é pão, o que não é leite, né? Então, e o consumo pelo consumismo, Isaías 52, verso 2, eis o resultado de toda essa ganância, dessa gastança, famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos providos e não pródigos, né? Provido quer dizer a pessoa que se prevê, se prepara. É um exemplo das formigas, né? No verão trabalham, juntam ali no seu formigueiro o alimento para quando chegar o inverno, elas não correr o perigo, né, de buscar alimento e as enxurradas os matarem, né? E para não morrer de fome pelo período do inverno. Então elas trabalham, elas produzem, elas acumulam para si os seus mantimentos, né? É isso que quer dizer aqui, não sejamos providos e não pródigos, ou seja, não divorciado, não afastado,
não insensatos ao ponto de sermos um consumista enrefreado, né, de forma incontrolável, né? Então, vamos para o nosso terceiro e último tópico. O Evangelho transforma a cultura. Agora precisamos responder a esta pergunta: é possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Claro que sim. Agora só existe um meio: a palavra de Deus. Esta palavra é poderosa para mudar a cultura de um indivíduo, de uma família, de uma sociedade, de tribos, línguas e nações. Está aqui uma arma poderosa para produzir nova vida, para transformar o mais vil pecador em um homem transformado, santificado, em um bom cidadão, em um bom pai de família, em um bom amigo, em um bom companheiro, transformar o homem de mau caráter em um homem de bom caráter, porque a palavra de Deus, ela é a água que lava e regenera a alma do homem. A palavra de Deus, ela santifica, ela purifica, ela é fogo para queimar tudo aquilo que é mal no homem, para queimar toda a iniquidade, para queimar todo o pecado. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito que corta todas as raízes do mal em uma vida e transforma em uma nova criatura. Por isso, quando no capítulo 3 do Evangelho de São João, Jesus disse: nascer da água e do Espírito. A palavra de Deus é a água que faz-nos encontrar com Jesus Cristo, faz nós encontrar um caminho de mudança, um caminho de transformação, um caminho que mostra que devemos ser diferente, agir diferente, pensar diferente da cultura desvociada da palavra e da vontade do Deus eterno. Vamos ao nosso primeiro subtópico do terceiro e último tópico da lição. Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por três grandes culturas: a judaica, a grega e a romana. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas, oriunda de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versos 12. João também 19, versos 20. Então, Jesus viveu, quando ele tomou forma de homem, que ele nasceu, né? Existem naquela época essas três culturas dominantes: a judaica, que era da linhagem de Jesus, a grega, com as suas crendices e as suas mitologias, e a romana, também com as suas crendices, mitologias, religiões, culturas do império. Mas Jesus, ele veio para cumprir a lei, para cumprir aquilo que os profetas falaram sobre ele. E Jesus, ele viveu na contracultura dos judeus, dos gregos e dos romanos. Por exemplo, a lei judaica, e está no Decálogo, salva a memória, o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, né? Jesus quebrou. Jesus curava dia de sábado. Os discípulos colheram espigas dia de sábado. Jesus, com seu evangelho transformador, explicou aos fariseus, aqueles que contestavam que Jesus curava dia de sábado.
que os discípulos colheram espiga para comer dia de sábado. E Jesus disse que o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. E estava ali quem era maior do que o sábado, quem o fez, quem o determinou. Só faltou ele usar Oséias capítulo 2, versículo 11, onde está escrito que chegaria um dia que Deus faria cessar as luas novas, as festas e os seus sábados. Faltou Jesus citar Oséias 2,11, mas Jesus quebrou, veio com a contracultura do seu ensinamento, do seu amor, mostrando que mais vale o homem do que o dia de sábado. E perguntou: qual de vós tem uma ovelha e a ovelha cai num buraco no dia de sábado e vocês não vão salvá-la, não vão resgatar, não vai tirar ela do buraco? Vai deixar ela ali morrer, parafraseando o que Jesus disse? Ou vocês vão salvar aquela sua ovelha? Jesus também quebrou uma contracultura da divisão, do partidarismo, ali em João capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana. Jesus pede água àquela mulher para beber, e a mulher diz logo, lança logo em rosto: como é que você é judeus e pede água para mim, que sou mulher samaritana? Não sabeis que os samaritanos não se comunicam, não tem união, não tem comunhão com os judeus? Nós somos contra um ao outro. E Jesus quebra aquilo ali. Jesus disse: mulher, se soubesse quem te pede de beber, pediria e lhe daria água da vida, porque todo aquele que beber essa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela replicou, disse: será tu maior que nosso pai Jacó, que deu água à sua família, aos seus gados, aos seus povos? Tu não tem como tirar água, me pede de beber. Aí Jesus vai lá no profundo da cultura da vida de prostituição, de sexo ilícito que aquela mulher vivia, e disse: mulher, cadê o teu marido? Chama ele para mim, traz ele aqui, que eu também tenho dessa água da vida para ele. E aquela mulher disse: Senhor, não tenho marido. Em outras palavras: Senhor, eu não tenho um marido, eu sou uma prostituta. E Jesus disse: falaste bem, porque já tivesse 5 maridos e esse que tu tem ainda não é o teu. Jesus quebrou o protocolo da cultura, da prostituição, da excepção de pessoas, da ira, do ódio, ali no capítulo 4 do Evangelho que escreveu o evangelista e apóstolo São João. Jesus também quebrou a cultura judaica. Quando aquela mulher pega em ato de adultério, foi levada até Jesus pelos fariseus para pegar Jesus numa falha. Olha, mestre, a mulher aqui foi pega em ato de adultério, a lei de Moisés diz que tem que apedrejá-la, tem que matar. Jesus escreve ali: por certo, me permita conjecturar o nome daqueles homens, daqueles rapazes, com data, com pecados cometidos por eles com aquela própria mulher, e diz: quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra, apedreje essa mulher, matem mesmo. Se vocês não têm pecado, matem. Se você pode julgar, mate. Jesus quebrou ali, quebrou a cultura do julgamento, a cultura que os homens pensariam ter de condenar alguém à morte, a cultura da morte, a cultura do homicídio, a cultura do desprezo, a cultura do abandono de uma vida porque tinha uma vida errante.
e a mulher foi salva da morte, de apedrejamento, porque Jesus foi de encontro à cultura da morte, da acusação e do julgar aquela mulher à morte. Segundo subtópico do terceiro e último tópico, o Evangelho transformador transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda a sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja vista que aconteceu em Éfeso durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando praticantes de artes mágicas queimaram seus livros em público. Atos capítulo 19, versos 9. E foi com o poder do Evangelho, com a verdade do Evangelho, com a autoridade da palavra de Deus, que Paulo, chegando ali, ministrando ali, e tinha ali uma jovem com espírito de adivinhação, salva a memória, vamos comprovar isso lendo Atos capítulo 19. Abra a sua Bíblia, acompanhe Atos capítulo número 19 e versículo 19. Tem a terceira viagem missionária de Paulo, prega o Evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Vamos ler do versículo 1 por diante. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram todos uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto o espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíram. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E aos que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principal do sacerdote. Respondendo, porém, os espíritos malignos disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, o nome do Senhor Jesus era engrandecido,
e muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam a arte mágica trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Eu citei aquela passagem, mas engano nosso, pensando que era essa história do capítulo 19, daquela mulher, também, salvo memória, em Éfeso, quando Paulo passava com Barnabé, e ali diz, um homem de Deus, um espírito de adivinhação, onde ali cultuava-se a deusa Diana, Afrodite, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, da prostituição. Em Éfeso também adorava-se o deus chamado Baco, o deus dos vinhos, da bebedice. E com este poderoso evangelho pregado por Paulo, vidas ali foram arrebatadas. Ele foi também contestado por aqueles que se opunhavam-se com a sua cultura contra o evangelho, mas o evangelho crescia e prevalecia ali de uma forma que os mágicos os mágicos, os bruxos, vendo o poder do evangelho, se converteram e pegaram seus livros e queimaram, chegaram na praça pública, o evangelho, quebrando a cultura da magia, da feitiçaria, da bruxaria. Aqueles homens bruxos, os mágicos, se converteram e queimaram seus livros, abandonaram a sua velha vida, e tudo dali por diante, através do evangelho poderoso e transformador, mudou aquela história. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, Atos 1:8, ao vir sobre vós o Espírito Santo recebereis poder, ou em outra tradução, virtude, para ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Foi para isso e por isso que Jesus nos deu o privilégio de ser templo, casa do Espírito Santo, lugar de vivência. Foi por isso que ele pediu ao Pai que enviasse outro quando ele voltasse a estar à direita do Pai, como ele se encontra, para que nós não fiquemos órfãos, para que tivéssemos esse espírito de sabedoria, de conhecimento, de fortaleza, este espírito que promove em nós a responsabilidade de cumprir o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para os que crerem e forem batizados sejam salvos, os que não crerem serão condenados pela sua própria escolha. Foi para isso que Deus deu o Espírito Santo. Deus não deu o Espírito Santo a gente, não nos encheu deste maravilhoso Espírito, não nos fez templo do Espírito Santo para falarmos em língua, profetizar, para pular, machado. Não sou contra, não sou bombeiro, eu gosto do mistério, gosto do fogo, gosto do movimento do Espírito. Mas, irmão, missões tem que estar a chama acesa e ardente naquele que se professa Igreja de Cristo Jesus aqui na terra, que professa-se ser servo do Senhor, que professa-se ser embaixador de Cristo, que professa-se ser atalaia de Deus. Nós temos esta responsabilidade de evangelizar, de fazer missões. Terceiro e último subtópico: os crentes de Corinto, um exemplo da influência do evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio.
1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 11. Apesar dos seus graves problemas, a igreja coríntia detinha todos os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. O mais importante, porém, é que os seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Você vê aqui, a igreja de Corinto era dada, a prostituição, dada a idolatria, dada às crendices religiosas, às mitologias gregas. Mas quando o evangelho chegou a eles, o evangelho arrebatador de vidas, das trevas para a luz, o evangelho transformador, poderoso de Jesus Cristo, eles foram transformados. É onde Paulo aconselha no capítulo 5 da sua primeira carta, verso 17, dizendo que, pois quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Amém? Então não venhamos abrir mão deste privilégio de ser uma igreja transformadora da cultura errônea, da cultura satânica deste mundo, da cultura imoral deste mundo, da cultura da prostituição deste mundo, da cultura do espiritismo e das suas diversas faces e facetas errôneas da cultura vivida pelas nações, tribos e línguas. Nós temos esse compromisso. Nós somos luz, estamos no mundo para dissipar as trevas. Somos sal para dar gosto às vidas, para salgar a sociedade com o Evangelho de Cristo, para evitar a podridão do caráter, da família, da sociedade, dos povos, das tribos, línguas e nações. A nossa conclusão: a cultura atual em nada difere das pré-diluvianas. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8, viveremos não apenas influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz no maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. E a ordem de Cristo é a ordem de Cristo. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Quero desde já agradecer aos amados irmãos. Se inscreva, deixe o seu joinha e nos ajude nessa missão deste canal, convidando outras pessoas para se inscrever, para deixar o seu like, para deixar o seu comentário, para ativar o sininho para receber os vídeos. A lição de número 11, 25 de março de 2020, vai falar sobre o anticristo, o homem do pecado. É uma lição muito importante. E uma coisa, no começo do vídeo eu disse, e vou retornar a reforçar: venha à escola bíblica dominical, para que você não cresça sendo um analfabeto espiritual. Venha, é a maior escola teológica de todas as épocas, de todos os tempos, é a escola bíblica dominical. Se você já vem, convida aquele que não vem para participar da escola bíblica dominical. A paz do Senhor a todos, desejo a todos que Deus o abençoe, que Deus venha renovar, restituir, restaurar, concluir, tornar real os vossos sonhos. Que Deus abençoe a todos.